Santificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui de novo, outra vez, glória a Jesus. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição da classe dos jovens. Estamos estudando no 4º trimestre, um tema muito interessante e nós estamos estudando um assunto de uma experiência interessante, né? Que nós praticamente um assunto muito parecido com a lição do 3º trimestre da classe dos adultos, mas com a roupagem um pouco mais acadêmica, né? Nós temos, eu gostaria de indicar um material interessante aos nossos jovens, muito importante aqui, o cristão em uma sociedade não cristã, né, principalmente nessa lição desse domingo. Outro livro que eu gostaria de indicar está aqui, Fé na Era do Ceticismo, né? Como a razão explica Deus, né? Outro material interessante que é de bom ouvir e precisa ter na sua biblioteca está aqui, Fundamentos Inabaláveis, um comentário aqui de Norman Geisler e Peter Borkino, Peter Borkino, interessante. Um outro material é Verdade Absoluta, de Nancy Pearce, também aqui da CPAD, lançado pela nossa casa em 2004, se não me foge da memória, interessante. E esse livro aqui também, E Agora, Como Viveremos, Deus abençoe, de Charlie Carson e Nancy Pearce. Esses livros, esses materiais são de fundamental importância para o assunto desse domingo, não é? Onde estaremos estudando sobre a ciência, não é? O que a ciência diz, por que a ciência tenta, em muitos casos, desconstruir a Bíblia, ou a fé, o cristianismo, enfim. Nós estaremos aprendendo um pouco sobre essa demanda. Mais um livro que é citado na nossa revista, né, principalmente na revista de professor, é esse livro aqui, Panorama do Pensamento Cristão, uma compilação de Michel Pilmer, né, da CPAD, onde temos aqui, de 2001, né, edição de 2001, e nas páginas de número 58 a 60, vai trazendo uma dissertação interessante que vai trabalhar a questão dessa como surgiu, ou quando surgiu essa nova ciência, né? E, enfim, então é disso que vamos estar aprendendo. Ou nova ciência não, seria a ciência moderna, né? Então seria, de fundamental importância que você tenha esses materiais. Você que é mestre, que é professor, precisa se desenvolver dentro do ensinamento, do conhecimento da palavra de Deus, e para defender também a mesma, né? Deus não precisa de advogado, mas a sua palavra, enquanto estiver na terra, precisamos defender a fé e o que cremos, né? Então esse livro aqui é muito importante, principalmente nas páginas de número no capítulo 6, na página número 113, né, ele vai te trazer uma informação interessante. Então vamos para a nossa aula propriamente dita. Nesta lição estamos estudando a prova da vossa fé, e na lição de número 3 estaremos aprendendo aqui, na lição de número 4, ou melhor, estaremos aprendendo, será ministrado agora no próximo dia 22, o tema da lição é fé cristã, o conhecimento, a fé cristã e o conhecimento científico, né? Nós vamos estar aprendendo essa questão. Nisso nós vamos ver tanta modernidade que estamos vivendo hoje. O que é o racionalismo, não é? O que é isso? A importância da ciência, a ciência e a fé cristã. Dentro disso, por isso e é sobre isso que vamos estar estudando, né, essa lição. Então vamos aproveitar bastante aqui, tá certo? Vamos para a aula propriamente dita. No tópico de número 1, nós temos o racionalismo e a fé cristã. No tópico de número 2, nós temos tópico de número 2, a ciência tem a sua importância.
E no tópico de número 3, nós temos a fé, a ciência e a fé cristã, tá certo? Então nós vamos observar que, por exemplo, a lição até indica esse livro A Verdade Absoluta, aqui na estande, que eu acabei de apresentar aqui no canal, tá certo? É esse livro da CPAD, de Nancy Pearson, A Verdade Absoluta. Esse livro tem uma importância muito grande dentro desse ensinamento científico e dessa questão de modernidade, pós-modernidade. Todos precisam ler, entender e buscar, tá certo? Informações dentro dessas obras que vem trazendo aí para o nosso aprendizado. Então, é comum ouvir entre os cristãos ou entre os crentes que o avanço da ciência pode causar dano à fé cristã. O que não há espaço para a ciência dentro, e que não há espaço dentro da ciência nas escrituras. Entretanto, veremos uma lição, veremos nessa lição que a igreja, que a ciência e a fé não são inimigas. A igreja do Senhor, ela, desde o seu nascedouro, jamais foi contrária ao avanço científico, ao conhecimento e ao saber. Com o invento do alemão Gutenberg, por exemplo, várias Bíblias e livros puderam ser impressos, tornando aí a palavra de Deus mais acessível ao povo, isto é, a ciência. Isto é ciência, né? Então, dentro dessa verdade, dessas razões bíblicas, nós vamos, primeiro tópico nós vamos trabalhar um pouco sobre o racionalismo. O que é racionalismo? Você já ouviu falar a respeito do racionalismo? O que significa, o racionalismo dentro dessa questão? E o dicionário teológico aqui vai definir. Esse material também é de fundamental importância, você precisa ter. Eu deixei até já marcado aqui onde estamos aprendendo sobre essa demanda. Então, o racionalismo, o dicionário teológico define que significa um sistema filosófico que tem como critério único da verdade demonstrar a razão ou demonstração racional das coisas. Para o racionalista, tudo que escapa à luz natural da razão não merece ser considerado. Aí nós vamos ver que dentro dessa questão de racionalismo e dessas visões que se passam, que não é bem assim do jeito que se pensa. Então, dentro desse dicionário que vamos observar, esse significado básico em que temos aí verdades absolutas que a Bíblia ela nos aponta, ok? Então, podemos ver que esse sistema filosófico, aí nós vamos ver que esses sistemas passam pelo francês René Descartes, no caso, que foi um dos grandes filósofos racionalistas, juntamente com Spinoza e Leibniz. Com eles, o racionalismo se tornou uma das mais correntes filosóficas mais conhecidas e importantes da modernidade. Qual era o seu objetivo? A teorizar o modo de conhecimento do homem. Porém, suas teorias produziram várias dúvidas. Influenciados pelos seus filósofos, acreditam que tudo na mente humana não passava de sonhos e ilusões. Descartes, por exemplo, tem um célebre frase que resume bem o seu sistema filosófico. Ele dizia: penso, logo existo. Fica evidente aqui um dualismo entre o corpo e a mente, ok? Então isso causa problema. Então, crer ou duvidar, de acordo com os filósofos racionalistas, tudo é questionável. Tudo e toda investigação científica se inicia com a dúvida. A imprecisão na pesquisa científica não é algo ruim, mas é salutar, pois impulsiona os cientistas a estudarem para obter uma resposta, uma resposta concisa. Contudo, se tratando das Escrituras Sagradas, nós vamos observar que
das questões relacionadas ao cristianismo, não podemos ter dúvida. Observe que a Bíblia diz a respeito do que duvida, porque que a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de um lado para a outra parte, né? Tiago capítulo 1, verso de número 6. O subtópico de número 3 diz assim: aprender e produzir conhecimento. Deus criou o ser humano e fez dele um ser pensante, criativo, racional, né? Então, de que forma que esse tipo de crença, esse tipo de racionalismo afeta a igreja, afeta o cristianismo, tenta desconfigurar a fé, né? Uma vez, uma moça, um rapaz disse assim: minha formação científica torna difícil, é impossível aceitar os ensinamentos do cristianismo, disse Thomas, jovem asiático, residente de medicina como evolucionista. Não posso aceitar os relatos pré-científicos da Bíblia sobre a origem da vida. Aí outra moça disse assim: a Bíblia está cheia de relatos de milagre, acrescentou Michele, estudante de medicina. Simplesmente não é possível que tenha acontecido. Então, tentar descredibilizar a Bíblia, muitos que estudam tentam assim fazer o tempo todo, certo? Tentam fazer o tempo todo. Richard Dawkins, que é muito famoso, Daniel Dennett, Sam Harris, esses partem do princípio que a ciência em geral, a ciência evolucionista em particular, tornaram desnecessária e obsoleta a crença em Deus. Então observe o perigo que é. Esses best-sellers de Richard Dawkins, de Daniel Dennett e de Sam Harris, eles tentam o tempo todo descredibilizar a Bíblia. Dawkins, ele fez uma famosa afirmação que ele disse assim: embora antes de Dawkins o ateísmo possa ter sido embasado pela lógica, Darwin, no caso, tornou possível ter um ateu intelectual, né? E ele vai mais além, defende que é impossível ser pensador científico sério e nutrir crenças religiosas, certo? Então eles tentam o tempo todo, ou eles são evolucionistas, cientista evolucionista, ou acredita. Caso contrário, eles preferiram não acreditar. Eu prefiro crer, ponto, né? Nós preferimos crer. Então, para você que é jovem, está chegando para a vida agora, está estudando, está correndo atrás, né? Precisa ter esses ensinamentos para que você não caia nas armadilhas da filosofia vazia, não é? Porque filosofia é interessante, todo mundo vive e tem uma filosofia de vida, isso é fato, mas desde que ela não tenha esse tipo de anomalias evolucionistas. Nós fomos criados, não fomos evoluídos. Nós somos evoluídos agora, mas fomos criados por Deus. Nós evoluímos com estudo, com conhecimento, com desenvoltura, não é? Devido à inteligência que o Senhor Deus nos deu, né? Uma coisa inclui a outra. Ele diz que esses filósofos pensam, uma coisa exclui a outra. Ou seja, um ser pensador, científico sério, não pode nutrir crenças religiosas. Então, logo, uma coisa exclui a outra, não é? Para o fundador dessa tese, ele observa que, em estudo em 1998, ele mostrou que cerca de 7% dos cientistas norte-americanos da Academia Nacional de Ciência acreditam em um Deus pessoal. Isso prova que quanto mais inteligente, racional e cientificamente orientado alguém for, menos capaz será de crer em Deus. Observe a anomalia da situação. Numa edição de New York, por exemplo, em 1996, Dark, na página 6, vinha trazendo uma edição em português. E ele falava sobre, aquele artigo falava sobre o relojoeiro cego, né? A teoria da evolução contrária ao desígnio divino, né? E virou um livro isso, de Laura Teixeira. Isso foi lançado pela Companhia das Letras, né, em 2001.
Isso tem um artigo interessante que eu achei aqui na internet estou fazendo a citação aqui com a devida vênia, para nos embasar dentro disso, tanto que a ciência tenta descredibilizar a Deus. Richard Dawkins, em Boston, por exemplo, em 2006, ele foi lançado aí um livro dele chamado Delírio, Deus, um Delírio. A tradução também foi lançada aí pela Companhia das Letras, traduzido por Fernando Ravaganini, e assim sucessivamente. Então, tudo isso nós temos que ter cuidado com o que vem, de que forma vem e como chega, Então, por isso temos que estudar, sim, temos que conhecer a ciência, sim, temos que ser perspicaz, sim, para quando chegar essas demandas tentando descredibilizar a fé, nós temos adjetivos antagônicos a essa questão de desmerecer a Bíblia, Deus e a fé. Os milagres aí eles diziam que os milagres científicos são possíveis. Primeiro motivo para que muita gente pensa que a ciência desacreditou a religião tradicional é que a maioria das principais religiões crê em milagres, ou seja, na intervenção de Deus na ordem natural. O elemento miraculoso tem importância especial na fé cristã. O cristão celebra cada Natal o milagre da encarnação, do nascimento de Jesus e da Páscoa. Cada Páscoa o milagre da ressurreição. No Novo Testamento está cheio de relatos de milagres realizados por Jesus ao longo do seu ministério. A desconfiança científica em relação à Bíblia começou com a crença iluminista e de que os milagres não são compatíveis com uma cosmovisão moderna. No livro que eu apresentei agora há pouco, de Panorama Bíblico, ou Panorama do Pensamento Cristão, que também tem uma citação na nossa revista aqui, na página, aqui na nossa revista, ele faz a citação, deixa eu ver aqui, o comentarista faz essa citação, e ele coloca assim no subsídio, dizendo assim: inicia o tópico fazendo uma pergunta: quando surgiu a ciência moderna? Incentive aí a participação dos alunos. Então nós vamos ver quando surgiu isso, E na página de número 158, nós vamos ver aqui, desenvolvimento da astronomia, o aparecimento da ciência moderna. Os procedimentos modernos do pensamento que eventualmente ordenaram a ciência empírica moderna começou a tomar forma no século XV com Copérnico e no século XVI com outros astrônomos e matemáticos. A segunda metade do século XVI viu aí o começo da era moderna, a firme substituição da escolástica, aristotélica pela ciência moderna. Então, essa substituição, o método de investigação de aristotélica ou de Aristóteles, no caso, pela investigação científica, combinando aí com o trabalho de Isaac Newton em 642 a 727. Isaac Newton viveu nesse período. É marcada por várias mudanças importantes e profundas. Primeira observação é o raciocínio quantitativo, que substituiria a autoridade. Até os fins do século XVI, uma forma comum de argumentos, Aí nós vamos ter filósofos como os principais avanços da astronomia física, influenciadores de todos os ramos da ciência, medida aí por Nicolau Copérnico, o astrônomo polonês. Nós temos também outro cidadão, que passou também nesse período, de uma forma deduzida de certos manuscritos, o inédito intitulado como comemorativo ou comentário de aversão a mais completa, apurada aí pela aplicação desse trabalho. Então, Nicolau Copérnico, ele trouxe aí uma contribuição para esse desenvolvimento, Então, outra criatura que nós vamos ver é Johannes Kepler. Johannes Kepler era um luterano ardente, defendeu a teoria de Copérnico. Cerca de 60 anos depois, Kepler ele divergeria
dos astrônomos anteriores e de sua lealdade resoluta, né? Os dados observados, ele aceitou a validez dos dados empíricos, né? Sobre a teoria e a prevalência do mundo antigo, certo? Depois nós temos o Tycho Brahe. Tycho Brahe é um astrônomo dinamarquês, né? À medida dos dados precisos, né, foram estabelecidos com base para a verdade do reino físico. Kepler afirmou que as observações do universo são fidedignas, porque Deus tinha revelado a sua criação. Então, esses filósofos, eles defenderam a fé cristã, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos observar Francis Bacon, por exemplo, que exortou os pesquisadores a rejeitarem aí os argumentos baseados na autoridade, não é? Das observações diretas do raciocínio quantitativo. Quando Francis Bacon ele exortou esses pesquisadores a rejeitarem os argumentos baseados na autoridade, ao que passaram a fundamentar aí as suas conclusões estritamente na experiência do estudo direto na natureza. Esta abordagem fomentou o uso de observação empírica e forneceu aí forte incentivo para o desenvolvimento dos métodos experimentais, ok? Assim, Bacon reconheceu a aquisição do conhecimento científico avançaria imediatamente, né, e deveria ser realizada por muitas pessoas. E assim vamos, né? Depois, Francis Bacon, ele era acreditado aí, era uma influência do desenvolvimento da ciência moderna, por ele ter enfatizado a observação e a experiência em vez de argumentos baseados em autoridade, mas também é reconhecido por seu desejo de alcançar resultados práticos. Bacon tornou do Anatomia Minuciosa em vários fatos importantes da vida, tá certo? E nós podemos ver outros diálogos, como Galileu Galilei, né? Um astrônomo matemático, físico italiano, que alterou significativamente a abordagem da ciência em relação ao mundo físico. Então, essa lição, ela cabe dentro dessa questão aqui, e o comentarista, ele, muito bem embasado, ele trouxe aí, indicando esses materiais, esse material do Panorama do Pensamento Cristão, é um material da CPAD, tá certo? Muito bem. E vamos lá, parte do tópico de número 1, conforme já disse aqui, nós trabalhamos a aprender para produzir conhecimento. No tópico de número 2, nós vamos ver a ciência tem a sua importância, conforme eu já disse aqui, e falei também sobre essa questão da defesa que alguns filósofos e cientistas fizeram, né? E citando-os aqui. A ciência tem sua razão, buscando resposta. A ciência não tem resposta para tudo. O método científico não consegue responder a algumas questões importantes, da vida, como, por exemplo, de onde viemos, para onde vamos. Também não consegue explicar a forma convincente o surgimento do mal, por exemplo. Essas respostas somente obtemos aí mediante a fé nas Escrituras. Então, lendo o livro do Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, encontramos a resposta para muitas dúvidas da humanidade, né? Em relação ao sofrimento, à dor, a morte é a resposta da queda, né? Nós podemos observar isso em Gênesis capítulo 3. Depois nós temos as intenções corretas. A ciência possui suas limitações, como podemos afirmar que o crente não deve ter receio de estudar e procurar o conhecimento. A busca pelo saber é legítima, entretanto, nem sempre as motivações do homem são, né? Muitos buscam aí conhecimento para inflarem, aliás, seus egos e desencorajar o crente. Paulo, ele escreve aos Coríntios, afirmando que o conhecimento de alguns o tornavam inchados, os orgulhosos, por exemplo, sem amor, né? Então a motivação desses não era certa. Na atualidade, muitas produções científicas só têm propósito de difundir aí o ateísmo. Muitos querem produzir ciência visando somente levar as pessoas a desacreditar em Deus. Isso Paulo refuta no capítulo 1, versículo de número 22 da sua carta aos Romanos, na sua carta aos Romanos, né? Corrigindo aqui. Então,
O subtópico de número 3, do tópico 2, diz assim: o crente reconhece que a ciência tem sua importância. Então, reconhecemos sim que a ciência tem a sua importância, o desenvolvimento tecnológico, não é? Mas cada um a seu tempo e no seu lugar. Não existe mágica para isso. Cada um a seu tempo e no seu lugar. Assim sendo, todos têm. Toda ciência tem sim o seu lugar na sociedade, na vida, nos estudos, no conhecimento, mas tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. Então, não tem como você menosprezar, deixar para trás tudo aquilo que foi criado pela a miraculosa graça de Deus, né? No primeiro motivo, por muita gente pensar que a ciência desacreditou a religião tradicional, é que a maioria das principais religiões crê em milagre, né? Seja por intervenção de Deus ou por natural, então é um elemento miraculoso de importância especial na fé. Então, podemos observar que uma coisa é dizer que a ciência se encontra equipada para verificar somente as causas naturais e não pode ser manifesta a respeito das outras coisas, né? Coisa bem diferente é insistir que a ciência comprova ser impossível a existência de outras causas, como John Macquarie, ele escreve assim: a ciência segue com base na premissa de que todos os eventos do mundo podem ser explicados da perspectiva de outros eventos, igualmente imanentes e terrenos, né? Milagres são incompatíveis com o nosso entendimento moderno, tanto da ciência quanto da história. Então está totalmente equivocado. Esse Macquarie, ele diz assim, que está correto quando afirma que ao estudarmos os fenômenos da ciência, tem que sempre pressupor a existência de uma causa natural, porque as causas naturais são o único tipo de causa com a qual sua metodologia é capaz de lidar. Outra coisa é insistir que a ciência comprovou ou não existe causa de outro tipo, né? Não há modelo experimental para verificar a declaração. Essa declaração é impossível existir aí uma causa sobrenatural por causa do fenômeno natural. Assim, trata-se de uma pressuposição filosófica, né? E assim sucessivamente. Então, prosseguindo com a nossa lição, onde estamos aqui trabalhando, né, essas questões, vamos observar que a ciência, dentro do seu bojo contextual, vamos ver que o que foi que disse Isaías. Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Versículo de número, capítulo 44, versículo 24 e 25 de Isaías, diz assim: assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou, né? Desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra para mim mesmo, que desfaço os sinais dos invasores, dos inventores de mentiras, e enlouqueço os adivinhos, né? E faço tornar atrás os sábios, transtorno a ciência dele. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 36 a 36 diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, para ele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele eternamente. Amém. Então, esses textos, eles provam que a Bíblia tem espaço, que a ciência pode ajudar, mas a ciência não supera a Bíblia. Então, dentro do contexto do culto e a razão dos questionamentos da fé, algumas definições são necessárias. Por exemplo, temos simples racionalismo, que significa julgar todos os acontecimentos da existência à luz da razão. Desta forma, a tese e a razão
em tese, a razão descarta completamente o sobrenatural, né? Nós já falamos isso. Depois nós temos o ceticismo. Com o tempo, a tal filosofia tornou-se desacreditada, porém, ela deixando aí bases para os argumentos posteriores. Nós vamos ver o ceticismo. Conforme Colin Brown, o racionalista era nova filosofia, o racionalismo era nova filosofia no século XVII, a filosofia ortodoxa no século XVIII, embora houvesse um questionamento sobre os métodos e os resultados do racionalismo, né? A procura dos conceitos sobre a realidade que fosse diferente de continuar a ser racionais em sua base. Ao menos 4 desses pensadores devem ser levados em conta, né? A saber, o francês Jean-Jacques Rousseau, o Voltaire e o dos alemão Lessing, né? E de Emmanuel Kant, né? Cada um ao seu método, ao seu modo, né, deles buscar esse conceito iluminista para o conhecimento e para a conduta. A religião, todos eles rejeitaram a religião tradicional baseada no teísmo, né? No período desse posterior à Reforma Protestante, boa parte dos europeus já tinham o cristianismo como base das suas crenças. Nesse período, o debate religioso, em grande parte, tratava da disputa interna do cristianismo sobre os sentidos de doutrinas e essenciais, né? E assim sucessivamente. Então, outro ponto importante é que se busca essas respostas, as limitações de formulação de valor, o valor do ser humano, a ciência e a fé, né? Então, são atribuições de significado do fato de acreditar que a vida tem um significado e está ligado na forma muito íntima à nossa capacidade, tá certo? Outro ponto importante dentro dessa razão é a prática da relação entre a fé e a ciência, né? A fé e a ciência é um fator determinante onde vamos trabalhar isso. Norman Giles, por exemplo, ele usa a cautela de como tratar as questões científicas e a fé, especialmente em relação às evidências, né? Científica a favor do design, ou seja, o design inteligente, uma vez que a ciência é limitada e progressiva. Não devemos esperar uma concordância total em todos os detalhes com sua exposição bíblica. Contudo, o grau de concordância atual é extraordinário, né? E assim sucessivamente. Depois temos aí a relação da fé entre esses conceitos, né? Depois, os pensadores que se opõem à fé. Nós temos pensadores que buscam a boa convivência, mas outros que se opõem à fé. Richard Dawkins, né, que já falamos, né, que são pensadores que se opõem à fé. Era um biólogo evolucionista, autor da Gênese Egoísta e Deus, um delírio, né? Dawkins é conhecido por seu ateísmo militante, né, e critica aí a religião. Sam Harris é um neurocientista, autor da Carta de uma Nação Cristã, O Fim da Fé. Harris, ele defende aí o ateísmo, não é? A crítica e as crenças religiosas como irracionais e prejudiciais. Depois nós temos Lawrence Krauss, que era um filósofo teórico, autor de um universo vindo do nada, que era autor desse livro, desse artigo. Krauss é conhecido como pela sua defesa ao naturalismo e a sua visão de que a ciência pode explicar a origem do universo sem a necessidade de Deus. Depois nós temos pensadores que defendem a convivência entre a ciência e a fé, que é Francis Collins, que era geneticista, né? Diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Collins é um cristão evangélico e defensor das harmonias entre a fé e a ciência. Depois nós temos Alice Margaret, que é um teólogo, cientista cristão, britânico, aliás, autor de um breve História da Ciência e da Religião. Margaret, ele argumenta que a ciência e a fé abordam diferentes aspectos na realidade que são complementares, oferecendo perspectivas distintas sobre o mundo. Depois nós temos o John Polkinghorne, né, que foi um físico teórico e teólogo anglicano também. Depois nós temos John Lennox, que era um renomado matemático, né, e professor emérito de matemática da Universidade de Oxford. Lennox também era um apologista cristão, defensor da compatibilidade entre a ciência e a fé.
Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando conosco de uma forma toda especial. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.